Olá, irmãos! Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre o verbo amar. E assim como está lá em João 13:34, que diz assim: assim como eu os amei, amem também uns aos outros. E por isso hoje eu vou dizer da pessoa que nós devemos amar. Nós devemos amar os nossos irmãos que não estão tão próximos de nós. Nós devemos amar aqueles irmãos perseguidos, os irmãos que passam fome, passam necessidade, miséria, escassez. Aqueles que estão doentes, enfermos, num leito de hospital. Nós temos que aprender a ter compaixão por estes. Então hoje eu vou trazer uma palavra, eu vou ler a parábola do bom samaritano, para que a gente possa compreender o que Jesus quis dizer quando nós temos que amar o nosso próximo. E lá em Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37, diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem devo amar? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Este homem era um judeu. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, roubaram tudo que ele tinha, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aquelas pessoas vieram e assaltaram aquele judeu e deixaram ele como morto, levando tudo que tinha e batendo até que ele ficasse quase como morto realmente. No verso 31, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Quem era o sacerdote daquela época? O sacerdote era uma pessoa importante. Era como se fosse um pastor, um pregador da palavra. E ele simplesmente apressou seus passos, passando do lado daquele homem jogado no chão, passou ao lado dele e se foi. No verso 32, e assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Eu imagino que, assim como o sacerdote levita também, que era um ministro de louvor, eu imagino que ambos deviam estar atrasados para o culto de repente. E estando atrasados e sendo pessoas tão importantes na igreja, de repente deixaram de socorrer, de ajudar ao próximo, porque estavam mais preocupados com seus status. No verso 33, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Quem era o samaritano? Samaritano eram, claro, as pessoas que vinham de Samaria, mas a Bíblia relata que, aliás, os samaritanos eram pessoas odiadas pelos judeus. Na história, nós temos que os judeus rejeitavam, desprezavam os samaritanos. Não queriam estar no meio dos samaritanos, nem que os samaritanos estivessem no meio deles. Ou seja, eles eram inimigos, eles não se gostavam, principalmente da parte dos judeus em relação aos samaritanos. Mas esse era um bom samaritano. Mesmo ele sendo odiado pelos judeus, ele foi ali e socorreu um judeu. Aliás, ele não quis saber se era um judeu ou era qualquer outra pessoa, ou até mesmo um samaritano, um irmão dele. Ele quis ajudar, independente da raça, da cor, da condição social. Ele não olhou para nada, ele apenas quis ajudar. No verso 34, diz que esse homem, o bom samaritano, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele.
No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Nós temos que aprender a fazer como esse bom samaritano, amando e ajudando todos, independentes de diferenças, independente das nossas diferenças, independente da nossa crença, independente de qualquer circunstância, nós temos que aprender a amar. E essa é a palavra que eu trago para hoje. Nós temos que aprender a amar, nós temos que aprender o verbo amar, temos que aprender a praticar o amor. Amém?